vai então, eu vou ler nas duas versões aqui, nós vamos ler os 5 do 1 ao 12, depois eu vou dizer como é que vai funcionar essa noite, ok? Vamos lá. Vou começar com a versão tradicional, que é a revista atualizada, né? Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Vamos ver na mensagem agora, a gente já fez isso, mas só para ampliar mais ainda. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amava. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é a comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Eu queria começar hoje falando da primeira bem-aventurança. Na verdade, é bom sempre ler o todo, porque à medida que a gente for falando de cada uma delas, você vai ver que elas não estão desassociadas, não são partes isoladas que não se comunicam. O Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, essa proposta de Jesus tem um sentido muito profundo da minha vida para a sua. E hoje eu queria falar dessa primeira. Bem-aventurados humildes de espírito. Vamos começar conversando um pouco. O que é ser humilde de espírito para você? Pode falar, vamos conversar um pouquinho primeiro. Quando você lê assim, bem-aventurados humildes de espírito, o que
Vamos começar com o obrigado e não deixa sozinho. Sabe, aquela pessoa que tem o espírito rendido, quebrantado, uma pessoa fácil, um espírito que se quebranta. O espírito se quebranta. Fala aí. É o que me ajuda a pensar ao contrário, mas se for um espírito que não é humilde, é um espírito altivo. Então, se eu tenho um espírito altivo, cheio de mim, eu não preciso nem de Deus nem de nada. Então, eu faço essa ligação, né? Que é um espírito humilde mesmo, que sabe da precisão de Deus, do senhorio dele, né? Marcos. Que se rende a ele, se humilha. Rendição, humilhação, humildade, quebrantamento. O que mais? O que vem assim? Um espírito que busca a Deus todos os dias. Busca Deus. O reconhecimento de que não é nada, de que sempre precisa de Deus. Precisa estar sempre nessa busca. Um reconhecimento que não é nada. A banda de cá está muito calada. Vamos passar. Tá a banda maior aqui. A banda mais experiente, assim. As cabeças mais brancas estão do lado de cá. Assim, né? E aí? Humildes de espírito. Dependente de Deus. Dependência. O que mais? Humilde, assim, nesse sentido, eu acredito que seja assim, você receber mais e recuar, não assim no sentido de, eu vou te humilhar, assim, alguém está te humilhando, não, mas no sentido de você receber e ser complacente com algumas coisas e ser mais, vamos dizer assim, mais centrado com as coisas de Deus. Tipo um exemplo, um serviço ou numa escola, você recebe algumas provocações, você às vezes precisa recuar. É isso que eu acho humildade de espírito. Você receber nesse sentido assim de ficar mais calado, mais recuado. Imagina assim, né? Certo. Seria um espírito muito sério, uma pessoa mais simples, mais sincera. Uma pessoa que tem aquele altivo, igual ele falou, mas tem o mais simples, um servidor. O que seria desse caminho? Assim? Não sei. Porque na minha versão fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, né? É o meu também. Então, dá a entender que é uma pessoa mais simples. simplória mesmo, né? Não sei. A senhora ia falar, você fala assim. Pode O falar. espírito que se esvazia do eu. O espírito que esvazia do eu, assim. Que está sempre disposto. Não, a noção de autossuficiência, de meu braço, não faz parte. Ok, muito bom tudo. Tá dentro? Tá dentro. Agora eu quero que você ouça e vá pensando. Pense só agora. Tá? Quem são humildes? Quem é esse povo? Quem deve ser esse povo? Humildes de espírito. Isso é para um grupo seleto? Ou esse convite de Jesus é para todos? Todos. Então você já tem um bom exercício aí. A gente levantou um cenário de conceitos fortes, inclusive. E agora a gente levantou outra pergunta. Isso é para mim e para você também? Sim. É muito interessante. Eu fiz questão de ler tudo de novo. A gente fez isso semana passada. Existe algo muito único na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso só se repete de novo, em um outro contexto, na última. Fala assim, bem-aventurado quando você padecer pelo meu nome. Então a primeira orientação que eu quero que a gente pense é: ser humilde de espírito é a porta de entrada do reino para qualquer um que queira viver. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo é a primeira bem-aventurança. É o resultado direto da primeira bem-aventurança. É seu. É seu. O reino vai ser seu. A porta vai se abrir e você vai entrar no reino. Se você quer, já que quintas-feiras a gente está meditando sobre venda o reino. Agora, o que é humildade de espírito? Aí hoje, de uma maneira muito coincidente,
coincidentemente interessante, eu tenho um livro que me indica qualquer um. É um livro de meditação, se chama Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. E hoje ele falou sobre bem-aventurados os humildes de espírito. É o livro mais profundo de meditação que eu já li até hoje. E eu tenho muitos, eu peguei o C.S. Lewis, eu peguei muitos bons, mas esse homem aqui, ele tem um que a mais de revelação. Eu vou ler algumas partes para a gente discutir, tem tudo a ver com o que a gente vai pensar aqui. Eu quero que você abra seu coração para a gente fazer uma pergunta em comum aqui. Será que eu estou no caminho para ser humilde de espírito? Esse perfil, essa característica, esse traço do rei, faz parte da minha vida? À medida que a gente for meditar juntos agora e discutir e pensar isso, eu quero que você pense e se faça essa pergunta. Aonde eu estou? Eu estou longe? Eu estou perto? Isso me define? Isso não me define? Vamos lá. Diz o seguinte: os ensinamentos do Sermão do Monte produzem uma compreensão do desespero do homem natural. Ou seja, quando você olha ser humilde de espírito, ser pacificador, humanamente, se você está vendo com cuidado e tem interesse nisso, você vai ficar com calça curta, e eu também. Porque você vai descobrir a priori que a sua natureza e a minha não está inclinada para isso. Você está entendendo, irmãos? Primeira coisa que você tem que entender das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são coisas orgânicas, naturais, que vai aparecer do dia para a noite na minha vida e na sua. Não são. Se você olha isso com cuidado, esse final então, falando de bem-aventurado quando você padecer por meu nome, for humilhado, for até morto em nome de Jesus. Você vai ver que isso é contra a sua natureza e a minha. Ser um pacificador, renunciar, ser quebrantado, via de regra, nós não produzimos isso. Porque se nós nascemos no pecado, a nossa produção natural é outra. Ela é de uma outra ordem. Ela é da ordem do egoísmo, ela é da ordem do individualismo, ela é da ordem do eu primeiro. Nossa natureza, a nossa tendência, via de regra, é essa. Você vai ver que o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, os 3 capítulos, 5, 6 e 7, né? Mas as Bem-aventuranças de uma maneira muito específica. Se você olha com cuidado, ela vai revelar o desespero que a sua humanidade vai ter que estar quando você se deparar com a proposta de Jesus. Não é a primeira coisa. Eu achei isso aqui fortíssimo. Eu falei, é isso mesmo. O negócio não é da ordem natural, não. Guarda isso em seu coração. Porque senão você vai achar que, não, estou muito bem, já faço tudo isso aqui. Mas você vai descobrir que nenhum desses resultados ou uma vida abundante não está acompanhando você. Enquanto abrigarmos a ideia de que podemos cumprir o que o Senhor nos ensinou por nossa conta, eu gostei do que o Marcos disse, Deus nos deixará prosseguir até que a nossa ignorância seja exposta. Olha que profundo isso, irmãos. Pois nós vamos tropeçar em algum obstáculo nesse caminho. Enquanto eu e você, e aí por isso que a gente agora já vai entrar na primeira bem-aventurança. Irmãos, quando a gente acreditar que na nossa vida com Jesus e no reino, nós produzimos alguma coisa para conquistar, enquanto uma noção de suficiência ou de autossuficiência estiver dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa motivação, na nossa fala, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade em entender e de encontrar isso aqui. Porque é exatamente o oposto que Jesus convida a mim e a você. E aí ele vai aprofundar mais. O que é isso? Então, nesse momento, desse obstáculo, dessa angústia, é muito comum para mim, assim, para mim olhando para a minha vida, já, e conversando com pessoas, ver o desespero o desespero humano, assim, de gente que está na igreja, claro, é legítimo. Estar na igreja não é garantia de felicidade, de Cinderela, não. Você vai ter luta, irmão, você vai ter dificuldades, seu casamento vai ficar ruim, emocionalmente você vai estar instável, sua família continua difícil. É muito comum conversar
conversar com pessoas que estão nesse momento de desespero, né? E não sabe o que faz, não tem noção do que faz, né? E aí o autor vai dizer assim, que nesse momento aqui, nós começamos a ter a consciência, quase que de uma maneira forçada, que nós somos, ele usa uma palavra forte agora, miseráveis. Miseráveis. Talvez seja sinônimo, talvez é o sinônimo de humilde de espírito, de pobre. A versão NVI que traz pobre é muito. O original aqui, humilde de espírito, é desprovido de qualquer coisa. Agora, irmãos, vamos pensar o que é qualquer coisa aqui. Isso é muito importante. Não é que ser humilde de espírito não é não ter carro e andar de ônibus. Ser humilde de espírito não é receber um salário mínimo, se eu receber 2 eu já não sou humilde. Não é da ordem do questões físicas, materiais. Não é daquilo que eu tenho ou deixo de ter. É muito mais profundo que isso. Qual é a consciência e a disposição de coração que eu tenho quando eu me relaciono com Jesus no meu dia a dia? Será que eu, estando com Ele, eu tenho noção que eu estou no controle das coisas? Ou eu consigo me ver como um miserável? Sabe que a Jocum tem uns conceitos bem interessantes, né? Um dia eu vou montar um dicionário da Jocum assim, com conceitos. Tem um que é da humildade, eu aprendi na Jocum. Com 18 anos, você lembra? Foi bem no início, assim. O professor chegou na sala e falou assim, irmãos, o que é humildade? Aí veio aquela enxurrada de coisas gospel. É isso, é aquilo, é isso, aquilo. E aí eu falei assim, irmãos, humildade é você saber quem você é. Olhando assim para ele, não tem nada de gospel nisso, quando assim, saber quem eu sou. A humildade é saber quem você é. E ter a consciência plena disso. Aí a gente pergunta, como saber quem eu sou? Aí ele deu uma ajuda. Antônio Neto, ele levantou o sapato assim, estava em pé, já fez aquela posição de levantar assim o pé e passou embaixo assim. Você é isso aqui, irmãos. Porque você é pobre. Saber quem você é saber essa estrutura, é da onde você veio. Quem que você é? Quem que eu sou? Quem que eu sou diante de quem Ele é? Humildade, então, não é da ordem de vestir roupa simples, não é da ordem de receber um salário mínimo, ou de ser negro, ou de falar baixinho. A humildade de espírito é uma consciência plena de que eu sou miserável. Agora, o que essa consciência me dá? Para onde ela me leva? Responda para mim, o que um pobre tem? Ah, eu sou pobre. Quando eu falo assim, eu sou pobre, o que eu estou dizendo para você em outras palavras? Eu não tenho nada. Tá bom, o pobre consegue controlar o que ele vai comer, se ele vai conseguir no restaurante, se ele vai conseguir pagar a conta, todas as... O pobre ele não tem nem o controle disso. O pobre, ele é desprovido. Irmãos, ele é desprovido de tudo. E Jesus usa essa expressão para falar assim, isso aqui, essa condição de existir é que entra no reino. Quando eu e você, irmãos, entendemos isso, quando eu e você colocamos nosso espírito nessa condição plena, volto a dizer e repetir para que a gente supere equívocos. Isso não tem a ver com posses, com bens. Agora é óbvio, se eu sou humilde de espírito, tenho muitas posses, alguma coisa vai acontecer. Porque a noção dessa humildade me leva a ouvir de Deus e ser generoso. Me leva literalmente a depender de tudo. Eu sou tão pobre que eu vou depender do Senhor. Meu espírito depende. A orientação da minha vida. E aí, Senhor, como é que é hoje? Como vai ser hoje? Para onde nós vamos hoje? Não, isso não é uma característica só de missionário da Jocum, isso é para qualquer um. Agora, irmãos, pensa comigo. E a gente tem que pensar agora, mais do que ser espiritual, a gente vai pensar. Nós vivemos num momento hoje na história da sociedade, onde isso é pregado, assim, não vou dizer pregado é dentro da igreja. Isso é ensinado? Aí eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi na escola que eu tenho que passar no vestibular, ser um bom profissional e ganhar. E ai de mim, isso não foi o mesmo. Foi isso que eu aprendi na escola. Foi isso que a sociedade me ensinou a ganhar dinheiro, a ter posses,
a conseguir mais isso, a ter a minha vida orientada por isso. Agora preste atenção, não é pecado ter posses, não é pecado ter carro, ter um bom emprego. Agora a grande questão é permitir que a minha vida seja orientada por isso. E aí você tem um teste agora. Vou te dar um teste. Como, Saulo, que eu vou entender então? Para mim, a coisa mais linda de todas, sobre que eu tenho falado muito, que eu estou aprendendo muito isso com Deus, dessa dimensão de humildade, do Espírito, é o convite de Deus para que eu e você possamos sair do controle das coisas. Hoje eu conversava com uma pessoa, foi muito bom, e a gente chegava a uma conclusão assim, eu dizendo para essa pessoa que Jesus nos convida a viver nesse estado de existência, e você fala assim, Jesus lascou, eu não consigo fazer mais nada, eu não sei como é que resolve aqui, eu não tenho de onde tirar, meu bolso está vazio, não dá, eu não vejo solução. Irmãos, o que essa condição me coloca? Aqui. Eu estou dizendo para ele, Senhor, eu sou um miserável, eu não tenho, não dá mais no braço, não tem força, eu não consigo, não tem recursos mais, seja que ordem for, não é recurso financeiro, não tem recurso emocional, não tem recurso social, não aguento minha família, não aguento, não dá, Senhor, não dá, eu estou nessa, eu já tentei de tudo. Presta atenção nisso aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito. Este é o primeiro princípio no reino de Deus, está dizendo o autor. A base de apoio do reino de Jesus Cristo é a pobreza. Irmãos, não é pobreza física que ele está falando aqui, não. E nem o texto está falando disso. Essa pobreza, a pobreza que fala assim, Senhor, eu estou rendido. Estamos aqui. Porque não tem nada. Eu tenho a consciência disso. Mesmo tendo tudo, eu tenho a consciência, essa pobreza, essa é a base do reino de Deus, estar desprovido dentro de mim e você dentro de você. Não os bens que possuímos, não as decisões por Jesus, mas ser a compreensão da absoluta incapacidade para que a gente possa finalmente admitir, Senhor, eu não sei nem onde começar. Já viu isso, irmãos? Senhor, eu não sei nem aonde começar. Mas no momento, irmãos, isso que você não pode perder de mente. No momento que a gente vive, vendo televisão e relacionando, e vivendo num mundo onde a cultura não é essa, a cultura é essa. Imagina que falência, hein, cidadão, se você falar assim, eu não sei nem onde começar. Coitado, você é um fracasso dessa sociedade, desse mundo. Para Jesus, não. Para Jesus, você está entrando no reino. Quando você fala assim, eu não sei nem aonde começar, Senhor, dentro de mim, ou seja, uma disposição de dizer, está aqui, não vou segurar nada, não vou controlar, não vou planejar. Agora, não é que planejar é do pecado, vocês estão entendendo, irmão? Nada disso é do pecado, é um estado de espírito que me coloca aqui. E muitas vezes, quando a gente está complicado, ou seja, quando a saúde aperta, quando não tem dinheiro, a gente chega fácil, porque empurra, né? E vai nos empurrando, a gente chega lá. Que Jesus está falando, não espere nada de empurrar para isso não, irmãos. Viva, exista com essa consciência e dizer, Senhor, sendo humilde, eu sei quem eu sou miserável, eu sou pobre, isso é muito bom, pobre, cego e nu. Isso mesmo, pobre, porque eu não tenho nada, cego, porque se não foi Ele tocando aqui, irmãos, para que eu veja, para que meus olhos se abram, para que eu possa ver nada. E nu, irmãos, só se lembrar do jardim, ali na viração do dia, Jesus vindo, ou Deus vindo, como você queira, né? Adão, Eva, cadê vocês? Nus, com vergonha dessa nudez. Mas mesmo que tivessem com toda a vergonha do mundo, eles ainda estavam nus. Irmãos, essa é a minha condição e a sua. Humildes de espírito, ter essa consciência e permitir que os meus relacionamentos, que a minha vida, que a maneira como eu administro finanças, a maneira como eu planejo, a maneira como eu conduzo a minha família, a maneira como eu vivo, eu existo, seja com esse coração, com essa disposição, de dizer, Senhor, eu não sei nem para onde começar, mas o Senhor
Senhor sabe. Agora preste atenção. Existe um risco aqui. O risco, esse também eu já jogo com esse agora. Chama fatalismo. E eu não estou falando de fatalismo. O que é o fatalismo? Ai, não adianta nem lutar, irmãos. Tudo está na mão de Deus, eu não tenho que fazer nada. Então, se o sol brilha é Deus, se não brilha é Deus, se eu não paguei a conta é Deus, se eu fui responsável, tudo é Deus. Eu não estou falando de fatalismo, irmãos. Isso é uma outra linha. Não escolhe nela. Isso não é ser humilde de espírito, não. Não é mesmo. Isso é você estar refém da sua própria falta de vontade de se posicionar diante daquilo que Deus tem falado com você. Agora, uma outra característica muito interessante. Pega aí na sua memória aonde que na Bíblia Jesus vai falar de humildade de novo. Tenta lembrar aí. Lembra um versículo clássico que vai ter humildade ou humilde. Pensa aí comigo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso aí. Vamos falar de Jesus mesmo. Uma fala de Jesus. As crianças. Fala bem alto, querido. Lembra seu nome, desculpa. Samila. Quando Jesus fala, aprenderei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 18. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos unir as duas coisas. Irmãos, quando eu não existo nesse estado de dependência de pobreza, eu vivo uma vida pesada. Sabe o que diz antes do versículo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, quando nós não existimos nessa condição do nosso cristianismo, eu no meu e você no seu, nós temos uma tendência natural de viver com peso em cima das costas. É peso, vai ser peso na igreja, é peso dar dízimo, é peso ser fiel ao Senhor, é peso ir aos domingos, é peso ter constância, é peso casar, é peso sustentar casamento, é peso não pensar em divórcio porque eu sou crente. É peso, irmãos, é peso ter filho. Assim, os pesos vão vindo. É peso ser missionário. A gente não está livre disso, não, pode ficar tranquilo. É peso. Peso, irmãos. Por que é peso? Aí, por isso que eu gostei muito que o Marcos. Tudo foi muito bom, mas o Marcos, para mim, foi o que eu estava pensando. Porque dentro de nós sustentamos o engano de que é na nossa autossuficiência. Aí é pesado, irmãos. Porque você não aguenta, e nem eu. Você não aguenta levantar um carro sozinho. Vai lá tentar, sozinho, no muque. Levanta aquele carrinho do Emerson. É antigão, deve pesar mais ainda o seu braço. Você não aguenta, vai estourar o seu braço. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós não existimos nessa primeira bem-aventurança, além de não entrar no reino dos céus, nós vamos ver uma vida pesada. Porque nós vamos insistir com o nosso coração, com as nossas motivações, com a nossa mente, com a maneira como nós planejamos as coisas, escolhemos as coisas e vivemos as coisas, a nos orientar pelo nosso braço, pela nossa vontade. E ele termina assim. E aí a gente pode ter 10 minutos de perguntas e comentários. Hein? Essa é a porta de entrada do reino. E demoramos tanto para acreditar que somos realmente pobres. E aí ele termina assim: o reconhecimento da nossa própria pobreza é o que nos traz ao ponto apropriado onde Jesus completa a sua obra. Isso é lindo demais, irmãos. O reconhecimento, dizer assim, acabou Jesus, não tem, é isso mesmo. O Senhor, tudo é seu. Eu não controlo nada e eu não tenho solução. Eu não quero ter uma solução à minha maneira. É o momento que ele vem. E o irmão, isso é maravilhoso, irmãos. É o momento que ele troca de fardo com você. É o momento que você aprende com o coração dele que é manso e humilde. É o momento que, mesmo tendo o problema mais cabeludo, devendo o tanto que você estiver devendo, a família mais complicada, pegando os extremos, tá? Mesmo tendo a principal questão emocional da sua vida, você consegue existir leve. Que ele disse:
quero fechar com isso e a gente pode abrir agora. Lembra disso, essa química que eu estou fazendo, de estar leve e ser humilde de espírito. Comentários, perguntas? Agora é um bom momento. Você fala, quando a gente fala, né, assim, sobre humildade e tal, em geral, seria, nesse caso, seria mais fácil o ser humano desprovido de bens materiais entrar nesse aspecto? Excelente pergunta. Eu acredito que não. Pode ser até o contrário. Você sabe o que a gente encontra? Gente muito desprovida. Tendência de pessoa ficar orgulhosa, resistente, procurar mecanismo de defesa, vou provar para todo mundo que eu consigo, ou ficar lambendo a ferida, tadinha da minha pobreza, vai usar a minha pobreza para conseguir o favor do outro. Ou seja, você vai ter uma série de iniciativas que a gente pode ter com uma pessoa que é fisicamente limitada em termos de dinheiro, de talento, de dons. A pessoa pode criar assim uma falsa humildade que vai resumir talvez no caso de orgulho, talvez uma lambeção de ferida. Tadinho de mim, me ama, olha aqui. Eu não tive o pai que você teve, eu não tive o dinheiro que você teve, eu não tive a chance que você teve. Olha como eu sou humilde. Isso não é ser humilde de espírito, não, irmão. Não é mesmo. Nada a ver. Isso na terapia dá um pano bom para a manga. Não é mesmo, não é dessa ordem. Então isso é muito interessante, porque não é uma exclusividade de quem não tem dinheiro. Agora é óbvio, Jesus vai dizer outras coisas. Quem tem muito dinheiro vai ter mais dificuldade, porque é mais difícil entrar um camelo no fundo de uma agulha, mais fácil, né, do que um rico entrar onde? No reino. Agora por que talvez pode ser um pouco mais difícil para quem tem dinheiro? Liga os dois conceitos que eu falei aqui agora. Por quê? Irmãos, quando eu tenho a garantia, o excesso do que eu preciso sobreviver, que mensagem eu estou nutrindo lá dentro de mim se eu não vigiar? Pronto. Nada me pega. Nada vai me pegar. Se vier uma doença, eu tenho dinheiro, eu pago tratamento. Se vier, eu faço. Nada. Irmãos, nós temos uma tendência. Irmão, nossa natureza, irmãos, nós somos garantidos. Essa garantia, que na verdade é um engano, mas lembre-se, eu gosto mais dessa palavra, engano. Antes de engano ser engano, o que ele é, irmãos? Uma verdade. Ela é uma verdade que a gente vai entender. Então, enfim, dá para qualquer um pode, se tiver disposição e ter um espírito assim, dizer, Senhor, eu estou aqui e não tenho nada, eu sou pobre. E, gente, isso é da ordem do coração. Assim, não é ficar dizendo, eu sou pobre e andar de roupa rasgada. Porque o que Jesus lê, irmãos? O coração é lá, é ali, essa disposição. Saulinho, a minha versão, ele veio. Certo. E ele fala, né, os pobres em espírito. Quando eu leio assim, pobres em espírito, eu lembro daquela outra passagem que fala de adorador, né? Que a gente deve adorar em espírito. Na verdade, isso não tem nada a ver com o físico, quando a gente vai adorar em espírito. Não tem nada a ver se é pobre, se é rico, se é grande, porque nada físico, né? Adorar em espírito é aquela conexão espiritual. Pobre em espírito é totalmente espiritual, né? Sim. E é um espiritual que afeta tudo. A gente só não pode perder isso de vista. Perfeito o que você falou, eu vou falar uma outra passagem aqui que entra. Mas assim, é ser pobre de espírito, isso vai afetando as minhas emoções, afeta tudo. Assim. A minha vida tem essa expressão. Uma passagem que é muito utilizada para falar de adoração. Para a gente unir as duas coisas. Qual é? Lembra comigo? Para quem já teve aula de adoração. Então, tem uma história bíblica, uma narrativa inesperada. Tem uma mulher nessa narrativa. Fala assim, isso aqui é adoração. Quebrou o vaso de alabastro. Isso, tem a do osso, né? Mas essa aqui em especial. O que ela faz? Que é mais precioso. O mais caro. Claro que tem números, tem cálculo sobre isso. Ou seja, aquilo ali era, sei lá, equivalente a 2 ou 3 anos de trabalho. 2 ou 3 anos. Pega todo o seu salário de 3 anos, compra um perfume e quebra nos pés de Jesus. E era inconveniente a situação, para o momento, para a circunstância, era muito inconveniente. Ela desprendeu de tudo e foi. Ou seja, adorar em espírito, ou a gente pensar agora
na dimensão de Jesus com a mulher samaritana, essa disposição do verdadeiro adorador, essa entrega, essa rendição completa. É você porque o que é adorar? É você afirmar quem Deus é. Você vai afirmando a natureza do caráter de Deus. Senhor, Tu é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é amor. Quando eu afirmo quem Ele é de todo o coração, eu tenho consciência de quem eu sou, irmãos. Quem que eu sou? Eu sou miserável. Eu estou na miséria, irmãos. Só que não é uma condição de vítima fatal e vou lamber minha ferida. Mas é uma disposição de coração de dizer, Senhor, tudo se resume em Ti. Essa adoração, isso. A gente vê Davi, por exemplo, o irmão mais novo, lá, coitadinho, não tinha nada. Esse processo, mas conseguia, com toda a privação, ou com não ter nada, expressar e exalar esse coração. Você vai ver depois como rei, os salmos que ele escreve, a disposição dele, mesmo pecado, com o pecado em cena, você vai ver essa disposição de dizer, Senhor, eu sou rei, eu tenho tudo, mas se não for o Senhor, não existe, não tem vitória, não tem sucesso, não tem vida, não existe. Irmãos, essa é a porta de entrada do rei. Que em nome de Jesus, você busque isso. Deus, permita que o Espírito diga para você, aonde você está? Você está perto da porta? Se seu humilde de Espírito é a porta de entrada, você está onde? Você está a 1000 quilômetros? 100? 50? Você já está abrindo, está batendo na porta? Ou você não consegue nem visualizar, está perdido no caminho? Vai para Deus, irmãos. Do contrário, você vai continuar vivendo uma vida pesada, enfadonha, cansada, assim, arrastada, mesmo em nome de Jesus. Porque você, não estando diante da porta, dificilmente vai aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Amém, irmãos?